Hansen, could you help me find Commander Data? I understand he's somewhere on this deck. This way, sir. You must be new to these Galaxy-class starships, sir. Tell me the location of Commander Data. Lieutenant Commander Data, now located in holodeck area 4J. And as you can see, sir, it's pointing you that way. Thank you. You're welcome, sir. The next hatchway on your right. Thank you. You're welcome, Commander Riker. And if you care to enter, Commander. I do. Hello? Fala pessoal, This e aí, woodland tudo pattern bom? is quite popular, sir. É isso, Perhaps because it duplicates Earth so well. Coming here almost makes me feel human myself. 1973, né? 1973. Esse episódio aí foi o primeiro que foi usado o holodeck, né? Que era a ideia de um ambiente virtual que foi feito aí pelo pessoal do Star Trek, bem bacana, onde eles criavam dentro da nave, existia esse ambiente aí que era imersivo e você podia estar entrando e conhecendo ambientes, né? Você poderia estar indo para ambientes igual esse daí, que foi um ambiente um pouco mais externo, mas muito parecido com o que a gente vê hoje, né? Com os LED walls e com todos os ambientes ali que são gerados pelo LED wall, pela produção virtual, que a gente falou bastante aí nos nossos treinamentos aí. O que é bacana, que é muito, muito legal, e porque eu abro esse módulo aqui de tracking com esse episódio que você vê 1973, e a partir disso a gente já tinha ali a ideia de como seria a tecnologia. Então, primeiro assim, a gente demorou para gravar essa aula um pouquinho, porque a ideia era trazer realmente o que a gente tinha aí de mais novo e mais importante aí na parte de tracking. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, para a gente não perder tempo, às vezes o pessoal está vendo essa aula e quer ir logo ao ponto. Então eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar o que a gente tem de câmeras tracking e vou falar um pouquinho do conceito do tracking, tá? Para quem não conhece ali, quem está começando ali do zero e quer saber um pouquinho do que é o tracking, como funciona, eu vou dar uma introdução ali. O importante dessa introdução é que ela deixe você apto para você poder não só trabalhar com esses trackings que a gente vai falar, mas qualquer tipo de tracking que você venha ter contato ou você venha utilizar, se você souber ali o conceito e como funciona, simplesmente você vai se adaptar àquela nova tecnologia, vai ver alguma coisinha no manual, mas a essência de como funciona o tracking você vai saber. Então isso daí já vai te deixar muito apto aí para você poder tá fazendo ali tanto a parte de ligar com Aximetry e eles se comunicarem, como também com Unreal,
e não só sistemas de tracking, mas também motion capture. Então segue muito a essência de todos são a mesma. O que vai mudar é uma tecnologia ali ou outra, tá? Mas o principal vai acontecer. Então eu vou falar um pouquinho dessa parte mais específica, genérica, de como você faz, como pensa ali o sistema de tracking. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Vamos falar de Stipe, Moses, Vive, Intel RealSense, NCAM, RayTracker, Option Track, e vamos até chegar ali em PTZ. A ideia dessa aula não é ensinar ali como faz a junção e como você faz os dois o protocolo se falar entre o Aximetry e o sistema tracking ou qualquer outro sistema. A ideia aqui é falar das tecnologias. Essa parte de como você faz, a gente já tem uma aula que a gente falou da PTZ, tem aula que a gente falou da parte do LED Wall, de como trabalhar com as câmeras tracking ali, mostrando no software, no Aximetry. Aqui a gente vai falar das tecnologias, tá? Então dar uma ideia de como elas trabalham, como você vai, claro, seguir o caminho para configurar, e também como cada tecnologia, o que ela tem de melhor e que mais acaba ali sendo importante para você na sua decisão de escolha. Vou mostrar também um caminho, como que você faz ali, claro, se você for configurar sistemas de tracking no Aximetry, mas eu não vou demonstrar ali, até porque eu não tenho todos esses sistemas para poder estar mostrando para vocês eles conectando. Trabalhei com a maioria deles, tá? A maioria deles já fiz eles conversarem com o Aximetry e com outro sistema, até com o próprio Unreal. Então é muito tranquilo. O que eu vou falar para vocês é muito em cima de propriedade, porque eu utilizei eles, tá? Então e todos eles são muito, na sua essência, são muito iguais na parte de protocolos, tá? De comunicação, mas nas suas como você aplica e as vantagens e desvantagens de cada um são bem distintas. Então tá bom. Então primeiro vamos começar aqui falando, bom, sabemos que temos dois tipos de tracking, né? Dois tipos de sistemas de tracking. Nós temos ali o estacionário e os com movimento. O que é o estacionário? O estacionário é o que a gente acabou utilizando muito aí no próprio Aximetry com o Unreal, que a gente chama aquelas câmeras, as câmeras virtuais, onde você, com uma câmera travada, uma câmera parada, você faz os movimentos todos da câmera, tanto simulando ali como se fosse grua, como você simula ali trilho, mas isso, você sempre tem uma câmera travada e você faz esses movimentos virtuais. Então por isso que é stationary, que é como a Aximetry chama, que são câmeras paradas, tá? E a partir delas a gente faz os movimentos virtuais. Aqui nós não vamos falar das câmeras virtuais, até porque a gente já falou bastante no curso e a gente abordou muitas vezes esse tipo de câmera, porque a maioria ali estava utilizando uma webcam ou estava utilizando uma câmera não profissional, ou até as profissionais, tá? Para utilizar, fazer esses movimentos com câmeras virtuais, para você ter essas simulações aí. Então nós não vamos falar da estacionária agora, nós vamos falar das moving câmeras, que são as câmeras traqueadas, as câmeras com movimento. Então, partindo dessa premissa, eu vou falar até aqui quais são os sistemas que o Aximetry já suporta, tá? E importante falar que são suportados no Aximetry Broadcast Edition, tá? A versão Broadcast. E vou mostrar também um pouquinho ali o que a gente tem na versão Professional. Mas se você vai trabalhar com sistemas de tracking, de saída você precisa trabalhar ali com a versão Broadcast. A versão Broadcast, além de mais entradas e saídas, ela vai te permitir ali uma comunicação com sistemas de tracking.
Quais são os sistemas mais conhecidos, né? E os sistemas que são suportados pelo Aximetry? MOSIS, Stipe, TrackMan, Anycam, Rocklab, Visca, Vanishing Point Vector, Vanishing Point Viper, Lownet, Glassmark, Indemark, Toma, Zilance e 3D. Quando a gente fala desses protocolos, esses protocolos já vêm presetados no Aximetry. Então, qualquer um deles para você utilizar, basicamente, a grosso modo, você vai colocar um IP e porta. Pronto. E os sistemas vão se conversarem, vão estar se conversando. Eu vou até falar como isso ocorre, tá? E o FreeD é um dos protocolos mais utilizados como um protocolo padrão aí do mercado. Então, além desses protocolos proprietários, quando a gente fala no FreeD, que é o último, ele está em vários equipamentos, tá? A própria MOSIS Stipe, Anycam, por exemplo, fala tanto o protocolo FreeD como o protocolo Anycam. Então o FreeD é um protocolo, vamos dizer, base do mercado. Então a maioria dos equipamentos vão falar FreeD e alguns equipamentos além do FreeD vai ter o protocolo próprio. Qual que é a diferença aí, né? A diferença é que o FreeD ele passa ali as informações do traqueamento ali básicas, né? E quando você está com o protocolo do próprio sistema, por exemplo, você está com Anycam, com o protocolo da Anycam, além dos dados do FreeD, o equipamento vai passar para o seu 3D também alguns recursos a mais, como por exemplo ali um local no espaço ali que vai estar o seu talent, por exemplo. Mas a gente já entra nesses detalhes daqui a pouco. O importante é saber o seguinte: como que conversa o seu sistema de tracking, né? Então, como funciona o seu sistema de tracking, tá? Com o seu Aximetry ou o seu Unreal, como que eles vão conversar, tá? Isso até pra gente ficar todo mundo na mesma página. Tem gente que já sabe isso, tem gente que tá vendo agora, então vamos deixar todo mundo aí na mesma página. Esse sistema eles vão se conversar pela rede, tá? Antigamente até se conversava também por RS-232. O que é o RS-232? Era o conectorzinho que você tem atrás do computador, um plugzinho mesmo, que era serial, e você ligava atrás da máquina do seu computador e ligava atrás do sistema de traqueamento. Então o sistema ia se falar por RS-232. Isso aqui ficou ultrapassado, mas você pode ainda encontrar sistemas antigos ou algum sistema que ainda vai falar RS-232, tá? Funciona também, tá? Tem uma limitação ali de metragem, se eu não me engano são uns 80 metros, alguma coisa assim. Então é um pouco mais limitado. E os sistemas, a maioria se falam agora por rede, por cabinho de rede mesmo. Então você vai ter sua máquina num suíte de rede e você vai ter o switchzinho de rede aqui, né? Switchzinho de rede. Então você vai ter o seu tracking falando com o seu switcher de rede e o switcher de rede falando ali com a sua workstation. Imagina que isso daqui é a sua workstation.
tá? Então você tem sua workstation que está com Aximetry com Real, está na rede, e você tem os sistemas de tracking ligados no switcher que também está na rede. Como que os dois se conversam? Tá? Os dois se conversam porque aqui vai estar rodando um servicinho no seu sistema de tracking e vai estar rodando um servicinho no seu Aximetry, no seu Unreal ou em qualquer outro sistema. Isso aqui vale para tudo, tá? Vale para os sistemas que a gente está acostumado a lidar, vale para outros sistemas novos, vale para sistemas aí de outros fabricantes. Então não importa qual é o sistema de tracking e qual é os seus sistemas que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando Unreal, se você estiver usando Unity, por exemplo, o que vai acontecer? Mesma coisa, tá? Vai ter um serviço rodando aqui, eles vão ter que se conversar. Como que eles vão se conversar? Como que esse cara acha na rede o sistema de tracking ou o tracking acha na rede o Aximetry? Para eles se falarem, basicamente, vou tentar ser o mais simples possível, tá? Mas vai entrar em alguns termos um pouco mais técnicos. Eu espero que eu vou explicando cada um. Quem é mais avançado já muitas vezes vai até estar sabendo o que está acontecendo aqui, mas eu quero que todo mundo chegue no mesmo nível para a gente começar a falar dos trackings. Então o que acontece? Você tem duas formas que você conversa na rede. Um jeito, espero que vocês estão vendo aqui, né? Um jeito é por broadcast. Por broadcast, tá? Onde o sistema ele vai ficar mandando na rede informação, tá? E você tem o DP, tá? Como que isso funciona? Broadcast, essa máquina ela não precisa saber o endereço dessa máquina. Quando você põe o seu sistema de tracking para fazer broadcast, ele vai mandar para todas as máquinas na rede. Se eu tiver uma máquina aqui, por exemplo, se eu tiver uma workstation aqui administrativa, se eu tiver uma outra workstation aqui, por exemplo, que está com o Meeting, com Zoom. Se você tiver na sua rede uma máquina com Zoom administrativa, se o seu sistema de tracking ficar fazendo broadcast, ele vai mandar para todas as máquinas o tracking que ele está fazendo. Isso acaba sendo bom porque você não precisa saber onde está a máquina ali do Unreal, do Aximetry, da Unity, o que seja. Mas ele vai tumultuar a rede, porque ele vai ficar mandando informação para a rede toda e sem endereço. Então vai espalhar tudo. Então imagina isso daqui sendo espalhado na sua rede. Isso é broadcast de rede. Quando você usa o DP, o que acontece? Você vai colocar o endereço. Então, toda máquina na rede tem um endereço. Então toda máquina tem lá, geralmente é esse aqui, tá? Eu vou chutar aqui, mas cada máquina vai ter um endereço. Essa daqui tem 192.50.10.1. Essa daqui é 192.50.10.2. Então cada máquina tem um endereço. Quando você está usando um DP, você vai falar o endereço para o tracking onde está o Aximetry, ou vice-versa, você vai falar para o Aximetry para você ir buscar no tracking. E essas duas máquinas elas vão se falar através desse endereço e de uma porta. Tá, pessoal? Eu acho que tá aqui tranquilo. Qualquer coisa, volta e segue se eu tiver sendo rápido nesse sentido. Bom, e elas vão se falar através desse endereço.
Então, além do endereço, a gente precisa selecionar uma porta. Isso daqui que eu vou falar agora serve até para você que nunca ouviu falar disso, mas todo computador, ele tem ali 64, 65 mil portas. Tem um número exato, eu não vou saber agora de cor, mas é isso, tem umas 65 mil portas. Para você ter uma ideia, você acessa a internet pela porta 80. Quando você acessa via Ndesk, muitas vezes você utiliza essa porta 80 para se comunicar através do Ndesk. O computador tem mais 65 mil portas. Até por isso que vírus, malware acabam utilizando ali, entrando no seu computador. Por isso que você tem que ter um antivírus, você tem uma proteção para bloquear essas portas, para que não entre por essa porta um intruso. Então, sabemos que tem 65 mil, tem ali 65 mil portas, aproximada, né? Nós temos 65 mil portas ali no seu computador. Nós vamos usar uma dessas portas, geralmente você vai usar, e você precisa falar que você vai estar se comunicando por essa porta. Então, por exemplo, você pode falar aqui que você vai usar a porta 2000, tá? E aqui no Axim você também pode falar que você vai usar a porta 2000. Então, o que vai acontecer? O seu tracking, ele vai conversar através da rede com essa máquina, através desse endereço e dessa porta, tá? Alguns sistemas você vai configurar que o Aximetry ou o Unreal ou Unity receba desse IP e dessa porta conexão, e alguns sistemas vai ser ao contrário, você vai configurar no tracking para acessar esse IP e porta do Aximetry, tá? Então, mas basicamente todos vão se falar por uma porta e por IP. Só vai mudar a configuração, onde você vai falar o quê? Se eu vou esse cara falar qual porta ele acessa lá, ou esse aqui vai falar de qual porta e qual IP ele recebe. Já aproveitando a deixa, o que acontece? Ok, sabemos isso, essa é a teoria. E já vou matar um problema aqui que acontece muito frequentemente, que a gente já mata aqui agora. Quando você vai fazer uma configuração dessa, você já pode ir lá no seu file e já ou você desabilita ali o firewall no seu computador, porque lembra que eu falei que as portas são usadas muitas vezes por vírus, por malware. Se você tiver um firewall ativo, ele vai bloquear essa comunicação. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir ali, deixa eu só mover assim se está muito claro aqui. Eu acho que tá bom, né? Então, você vai ter aqui um bloqueio, tá? O firewall vai bloquear essa comunicação. Aí, você fica tentando, e você não sabe o que está acontecendo. É o firewall bloqueando a comunicação ali do teu sistema de tracking com o teu sistema de grafismo ali. Uma vez que você foi no firewall e você desativou, ou você desativa, ou você vai lá e configura na máquina, na sua workstation, que
tanto o Aximetry, o Unreal ou o sistema que for que você estiver utilizando, ele pode receber e fazer inbound e outbound, né? Entrada e saída por essa porta, e você pode até discriminar o IP específico que você quer, que esse IP específico tenha porta aberta para poder conversar com a sua máquina. Uma vez que você fez isso, pronto, seus sistemas vão estar se conversando, tá? Eu até vou mostrar, depois a gente deve falar um pouquinho da parte do tracking. Deixa eu ver se ficou legal aí. Aí muda até um pouquinho a luz, mas acho que foi, né? Tá bom. Então, você vai... Essa daqui é a parte teórica principal. Todo sistema de traqueamento vai conversar dessa forma, tá? Ainda vai ter aqui, vai entrar um Genlock. O que é o Genlock? O Genlock é para ele poder sincronizar o sistema de tracking, e se o sistema ele é um sistema mais profissional, você com certeza vai ter Genlock, que é o que ele vai sincar, ele vai sincronizar todos os equipamentos. Então você põe o Genlock no seu sistema de track, você põe nas suas câmeras, você põe na máquina do Aximetry, você Genlocka também, que a gente fala, né? Genlockar, que é você sincronizar. Sincronizar como? Com uma fonte ali de Black Bust ou um sinal digital de vídeo. Você vai entrar nas máquinas e elas vão se referenciar, elas vão sincronizar por aquele sistema. Com isso você vai ter o LED também, você faz o Genlock. Com isso você vai ter todo o seu sistema sincronizado. Às vezes, se você não Genlocka todo o seu sistema, acontece de você ter ali uma perda ou uma desincronização ou do LED, da imagem chegando. Então, por isso que é muito bom você estar fazendo a sincronização. Tá bom? Então, com isso aí, a gente tem um pouco aí da teoria. Bom, sabendo disso, então nós temos aí os projetos que utilizamos de tracking, tá? E temos o FreeD. O FreeD, como a gente falou, é um protocolo aí de comunicação que é muito utilizado quando o fabricante ou não tem o próprio sistema de protocolo de tracking, ou ele quer usar o padrão para conversar com vários dispositivos. Perfeito. Desses aqui que eu falei, tem esse Lonet, que é Glassmark, MediaMark. Esse Glassmark, a gente depois vai falar um pouquinho dele, que alguns sistemas precisam, que não tem ali, não recebem o tracking de lente, a gente usa um encoder, nós vamos falar disso. Então, ok, falando dos sistemas que temos. Nós também temos aí, isso quando a gente fala tracking, que antigamente a gente chamava de experimentais, mas também tem outros tracking que são compatíveis com o Aximetry. Quais são eles? Então nós temos aqui um exemplo que nós temos aí, é o anti-latência, um sistema bem bacana. Eu vou até colocar para a gente também falar dele. O anti-latência é um sistema bem bacana também, russo, tá? Nós temos a HTC Vive, nós vamos ter o Intel RealSense, OptiTrack, Qualys, PaceSpace e Vicon. O Qualys eu gosto muito também. É muito bom o sistema de tracking deles também. E PaceSpace, Vicon, tá, eu já falei. Ok, então esses sistemas são sistemas que a gente, vamos chamar assim, são voltados
para games, não foram criados para serem tracking profissional, porém eles avançaram muito e hoje eles são traqueamentos muito bem desenvolvidos e que estão trazendo aí uma qualidade muito forte pro mercado, tá? Bom, então nós falamos aí estamos falando das câmeras de movimento. Vamos para o primeiro sistema de tracking. E aí, antes da gente até entrar no sistema de tracking, o que acontece? Nós vamos ter, basicamente, quando a gente fala de tracking, nós vamos ter dois sistemas de câmera traqueada quando a gente fala de câmera com movimento. Nós vamos ter realmente a câmera que ela se move no estúdio. E nós vamos ter a câmera que faz pan, tilt e zoom. Tá? Qual que é? Deixa eu ver aqui se eu pego até para... Nós vamos ter as câmeras que faz pan, tilt e zoom. Deixa eu até colocar aqui. E aí até eu busquei aqui, ó. Nós vamos ter traqueamentos que faz pan, né? Você movimenta a câmera para um lado para o outro, tilt para cima e para baixo, pan, tilt, zoom e foco, tá? Então assim, só pan, tilt, zoom e foco. Esses outros movimentos você não teria, que é mover a câmera. Então são dois tipos de traqueamento. Um, que você tem todos esses movimentos de mover para frente, para trás a câmera, fazer o dolly, fazer o truque, o pedestal subir e descer, movimentar para onde você quiser, roll, que é você deitar a câmera, então você coloca no ombro, faz o roll. Então você tem vários caminhos que você pode, vários tipos de movimentos que você pode fazer com o traqueamento. Esse é um tipo de traqueamento. O outro tipo é só pan, tilt, zoom e foco. Que quem faz isso geralmente é as PTZs. Ela só faz pan, tilt, zoom e foco. E das câmeras, dos traqueamentos, geralmente, por exemplo, uma PTZ, ela passa pan, tilt e já passa o foco automático. Alguns sistemas captura e te enviam para o seu sistema o movimento da câmera, mas não enviam os dados do seu foco e do zoom, tá? Então alguns sistemas são completos, enviam toda a informação que você precisa, outros não. Quando você não tem um sistema que te manda completo, você, além do sistema de tracking na câmera, que aí nós vamos mostrar eles, você acaba tendo também um encoder de lente. E aí por isso que eu falei do Glassmark. Glassmark é uma marca que tem... Você acaba tendo um encoder de lente, tá? Que também vai funcionar da mesma forma. Ele vai ter um IP e vai ter uma porta. E vai também conversar com o Aximetry. O Aximetry ele recebe essas duas informações separadas que precisar.
Se você precisa, ele recebe ou uma única informação que já vem completa, ou você pode mandar só o posicionamento da câmera do tracking e ele recebe separado ou as informações de lente, que é zoom e foco, tá? Então, tem alguns sistemas que eles não são completos, então eles precisam desse encoder. Eu vou até deixar aqui encoder Glassmark, tá? Eu não estou nem editando, eu estou mantendo exatamente como eu estou fazendo, para vocês realmente terem irem acompanhando o meu raciocínio que eu estou seguindo aqui para passar essas informações para vocês. Então, ok. Então nós temos aqui já montado como funciona os sistemas de tracking. Vamos passar todos os sistemas de tracking e depois eu vou deixar aqui anotado do lado aqui, ó, para eu falar do tracking do Talent, tá? Depois a gente fala. Não posso esquecer, porque aí é legal falar. Não vou falar agora, porque senão eu acho que fica muita informação junto nesse momento. Mas o principal é saber agora é isso. Tem um sistema de tracking que fala com o Aximeter através de IP e porta, e mesma coisa o encoder que passa os dados da lente. Então, voltando lá até no nosso desenho, então eu tenho lá os dois sistemas que a gente falou, e uns vai ter informação de encoder de lente, outros não, tá? Aqui é até legal, ó, se você quiser lá no Aximeter, você põe lá câmera, mover, mouse e control, vai ter todos o nome ali, quais são os movimentos, vai ter a parte também no Aximeter, quais são as teclas de atalho, tá bom? Para você poder fazer essa brincadeira. Tem do Aximeter, tem do Max, tem do Maya, tem do Cinema 4D. Isso é muito importante para quando você vai fazer os movimentos de câmera virtuais, tá? Então eu peguei aqui só para ilustrar. Então vamos para o primeiro sistema de tracking. Vamos aqui falar da Stipe, tá? É um sistema. Eu não vou julgar, tá? Eu não vou ficar julgando de acordo com o meu gosto cada sistema de tracking, tá? Até porque esse não é o objetivo. Às vezes eu gosto de um, alguém gosta de outro. Para mim serve numa situação um, às vezes o outro. Então assim, eu não vou estar trazendo aqui qual é o melhor, tá? É óbvio, nós vamos falar características, mas qual é o melhor depende muito da sua aplicação, tá bom? Vamos supor, você vai fazer jornalismo, câmerinha parada, tal. Às vezes não compensa você investir num valor alto de uma câmera que tem todo o movimento de estúdio, porque às vezes você vai fazer um jornal mais fechadinho, pan, tilt, zoom, foco. Compensa você colocar uma PTZ e manda bala, porque é um sistema que vai te atender e vai dar o resultado que você quer. Eu vou fazer um LED wall grande. Às vezes a PTZ não vai ser interessante para você, porque você tem um movimento muito grande de estúdio. Então é melhor você ter um sistema mais completo, um sistema que tem ali uma mobilidade maior no estúdio. Então, por isso que eu não vou julgar um ou outro, porque se eu falo para você a PTZ é melhor, mas é melhor para uma determinada situação, não para aquela que você vai utilizar. Então eu vou tentar trazer aqui um máximo de informação. Bom, o primeiro Stipe, eu não vou jogar, porém eu vou falar que eu gosto do Red Spy, eu gosto da Stipe. A gente tem clientes aí que utilizam, é um sistema bem bacana de tracking. Então você tem esse sensor que vai em cima da sua câmera, tá? Você pode fazer ali a transmissão, muitas vezes até por
por Wi-Fi, tá bom? Aí você tem um controlinho ali que vai na lateral. Vamos ver se a gente pega algum exemplo aqui bacana. Ó, compatível com Aximetry. Tem ali como parceiro o Aximetry. Isso é importante. Tem outras empresas também, tá? Isso é bem interessante. E aí vamos ver Red Spy. Eu acho que é onde a gente está mesmo. Ele vai mostrar uma outra telinha. É isso aí, o Red Spy. Como funciona? Você vai pôr esse sensor na câmera e você vai colar no teto. Você cola ali uns adesivinhos que você acaba colando ali no teto, que vai estar esse sensor vai estar capturando. Funciona muito parecido ali com um GPS, né? Você precisa ter um número mínimo ali no teto de sensores que ele vai estar enxergando. Então você cola ali os adesivinhos todos no seu grid, né? E é interessante isso, que são adesivos. Então não são sensores, não precisa ter cabeação. Então você vai lá e cola os adesivinhos, claro, seguindo ali um mapinha, um estudo que você preparou ali para o pessoal da Stipe, e eles vão mostrando para você ali, você vai ter onde você vai poder tá colando esses adesivos, mas é muito tranquilo, isso dá uma liberdade. Antigamente os sistemas você tinha que instalar esses sensores do teto, e eles eram de infravermelho, e esses sensores tinha que ter cabeação. Vai ter até alguns sistemas aqui que vai ter isso como solução. Eu acho que dá trabalho você cabear tudo, o grid. E a mudança também de estúdio é complicado. Então, se você tem adesivos no teto, você pode colar adesivo nesse estúdio, adesivo no outro, ou você chegar num cliente, você cola ali os adesivos e você consegue já fazer a sua calibragem e utilizar o sistema. Quando cabeado, tudo já fica um pouco mais complicado. Então você tem o sensor que vai em cima da câmera, né? E é assim que vai funcionar o sistema da Stipe. E aí você tem a maletinha deles para guardar. Que eu acho bacana é isso. É a questão de você colar o sensor no teto. Isso eu acho... o sensor não, os adesivos, isso é assim, importante. Que aí você cola ali no teto, vai até mostrar aqui no videozinho aqui, ó, você cola ali no teto os sensorzinhos, cadê? Aqui, ó, você cola ali no teto os sensores, os adesivinhos, e ele vai já receber. Então eu acho bem prático isso, e eu acho prático também, se você vai para o estádio, e aí vale para esse e vale para o próximo que a gente vai falar também. Você pode ter um tapete, e ao invés de você virar esse sensor na câmera para o teto, você coloca para o chão. E aí ele enxergando os adesivos no tapete, ele tem o tracamento. Exemplo disso, você vai para o estádio de futebol que está a céu aberto, né? O Stipe é um sistema mais profissional, tá? Tanto ele como o Mouse são sistemas profissionais, e hoje o custo eu não sei ali avaliar se está mais ou menos, mas se eu não me engano, nas casas entre 20 e 30 mil dólares por câmera, alguma coisa assim, tá? Mas isso daí só foi para você ter uma referência, não significa que esteja esse valor. Eu sei que eles têm sistemas mais simples, outros mais complexos, então esse valor pode variar. Stipe é um sistema que você pode ter ou 3D, ou no caso aqui, Stipe, você tem o protocolo próprio da Stipe, que vai passar informação pro Aximetry. A informação que ele passa já é completa. Naquele kit, ele passa tanto esse sensor vai passar informação da onde está sua câmera no estúdio, mas também você vai ter ali um cabinho que vai sair. Se você tiver uma lente que ela já tiver informação de zoom e foco eletrônico, você só vai ter um plugzinho que você vai acoplar na sua lente.
e aí ela já passa para o RedSpike e vai passar para o Axivity já tudo completo. Você não vai precisar desse encoder aqui separado de outro fabricante, porque a própria Stipe já tem essa solução no sistema dela, então ela já passa tudo com uma única informação. Se você não tiver na sua lente já a saída virtual para você conectar no RedSpy, a própria Stipe, a MOSIS que nós vamos falar agora, eles mandam para você um encoder, né? E coloca o encoder já fala com o sistema deles e de novo vai completa a informação. Então assim, se você já tem da lente, bacana, já vai essa informação. Se você não tiver, vai ter o encoderzinho, que é uma rodana que vai ficar ali na sua lente. A gente vai até mostrar o que seria esse encoder externo. Eu até vou pegar aqui, quer ver, ó? Vou pegar aqui e te mostrar o que é esse encoder externo. É isso aqui, ó. É essa rodana que você vai colocar na sua lente, ela vai mandar informação. Ó, você põe na sua câmera aqui, perto da lente, tá vendo? E fica a rodana para te mandar. No caso do RedSpy é isso, ou ele vai pegar direto ou ele vai colocar um encoder desse que vai tirar da sua lente essa informação e manda automático. Tranquilo. Vamos para MOSIS, tá? MOSIS também, um dos sistemas maiores aí do mundo, muito utilizado, Hollywood, Los Angeles, usa demais. Não é só sistemas de traqueamento, não é só o sistema da MOSIS, não é só um único sistema, eles têm muitas soluções para o cinema, tá? Eles têm um sistema muito parecido com a da Stipe, que é o Star Trek, tá? O que é o Star Trek? Star Trek é exatamente um sensor que vai na sua câmera, tá? Que é esse sensor aqui, eu vou até entrar nele. Você tem até um videozinho bacana aqui, ó. Você tem esse sensor que você vai colocar ali na sua câmera. E no teto você vai colar os adesivos no teto do seu estúdio. Olha lá, aqui está colocando o encoder externo. Mas é isso, se você tiver informação da sua lente, o sistema pega. E no teto você vai colar os adesivos, no caso também muito parecido com o da Stipe. Também uma excelente solução, usado demais nos Estados Unidos e Europa, usa muito a partir da MOSIS. E também é um sistema que hoje tem um sistema de entrada aí que é uns $10 mil, e você tem um sistema mais completo que vai entre 20 e 30 mil dólares, ou até mais, dependendo por câmera, dependendo do sistema. Mas são sistemas assim muito profissionais. Se você faz principalmente LED Wall XR, são sistemas assim excelentes. Eu acho que os dois assim despontam muito forte. Eu gosto muito dos dois sistemas. Que mais que eu posso falar da MOSIS? Bom, um dos maiores do mundo, né? O rapaz aqui instalando os adesivinhos. O legal dos adesivos é isso, tá? Que você pode colar num estúdio, num segundo, num terceiro estúdio, em locais diferentes, num cliente. Você pode estar fazendo de forma assim muito econômica essa utilização para vários estúdios ou vários locais. E é a mesma coisa, se você for para um ambiente externo, você pode colar num tapete, vira o sensor para baixo e aí você vai fazer o tracking pelo tapete. Vale para grandes painéis de LED, vale para você fazer também a parte do XR. Então, tanto grandes painéis de green screen, grandes painéis de chroma, como também LED wall. Não é só
a parte de Star Trek que tem. A MOSYS tem outros sistemas, tá? Tem esse aqui, por exemplo, ó, de câmeras robóticas. Aqui é como se fosse um trilho. Você pode utilizar. Uma coisa importantíssima, assim, que poucas pessoas sabem, as PTZs, se você pegar, por exemplo, a PTZ da Panasonic, por exemplo, utiliza o tracking da MOSYS, porque como a MOSYS é uma das maiores fabricantes no mundo de tracking, muitos outros fabricantes embarcam a solução da MOSYS, tá? Então você tem aí muitos sistemas utilizando ali o sistema da MOSYS embarcado. Então aí um exemplo até de algumas PTZs que utilizam esse sistema. Então você tem aqui no caso são PTZs, inclusive a gente vai falar na hora que a gente chegar na PTZ de uma Panasonic que usa, além do Pan Tilt Zoom da MOSYS, também usa o sensor para estar fazendo movimentação. Então é isso. A MOSYS tem esses sistemas e tem sistemas também mais, vamos falar assim, mais completos, por exemplo, para utilizar em cinema. Então, por exemplo, até para você traquear sistemas não só com Star Trek, mas você também utilizar ali exemplo de câmeras aquáticas, câmeras grandes gruas traqueadas. Então a moça acaba indo para um outro caminho além desse que a gente tem da Star Trek. Então é isso, você vai trabalhar, sei lá, você vai gravar precisa de uma grande grua ou precisa de um sistema ali particular para uma grande produção. Você também pode buscar soluções com eles nesse sentido, tá? Que são esses produtos aqui, ó. Cabeças robotizadas aqui para o cinema, né? Então, vou dar só o gostinho, não é nem o nosso objetivo aqui, que a gente nem vai entrar muito nesse... Mas é isso, ó, câmeras aí que fazem trabalhos aí pro cinema e tal. E aí você precisa, por exemplo, colocar num carro uma grua com traqueamento. Então, você tem toda uma série de sistemas aí, tá? Mas é que é mais por curiosidade mesmo, o importante pra gente é o Star Trek. Bom, próximo. Vamos para um sistema. Antes de entrar nesse, vamos fechar o que eu separei aqui como sistemas profissionais. Nós temos a NCAM. Tá? A NCAM é um sistema diferente da Stipe e da MOSYS. É um sistema que ele utiliza o reconhecimento da imagem que ele está recebendo para traquear, tá? Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa colar o adesivo. O sistema ele vai reconhecer pelo próprio ambiente, ele vai reconhecer pontos no ambiente. Porém, se esse ambiente tiver muita mudança de luz ou tiver você mudar a iluminação do momento que foi feito o ajuste da calibragem pelo ambiente para o momento depois, essa diferença que você teve de iluminação, você vai ter que recalibrar o sistema ali para você poder tá utilizando. Então é um sistema muito bom também, muito estável, um sistema que tem uma vantagem, por exemplo, de você poder utilizar no ambiente externo, em que ele pode reconhecer o ambiente e você está ali navegando com ela e fazendo um movimento de uma forma sem precisar colar pontos externos, porque ele vai reconhecer o ambiente. Mas é isso, ele é muito sensível à parte de mudança de luz, mesmo tendo uma versão que ela é infravermelha e ela reconhece ambientes escuros ou tende a reconhecer mesmo tendo mudança de iluminação, mas isso aí é bem sensível. Então
é um sistema muito bom, porém com esse detalhe. Outro sistema que tem bem legal é o anti-latência, tá? E todos eles, voltando aqui, tá? Todos eles vão se falar dessa forma. Então, os que nós conversamos até agora, NCAN, RedSpy e MOSIS, são sistemas que eles vão passar a informação completa de movimentação do sistema de tracking, e vai passar também a lente, o que está acontecendo na lente, zoom, foco, vai passar também. E vai passar ou pegando informação direta da sua lente ou colocando um encoder, tá? Então são sistemas que são completo profissionais. Então, se você vai fazer uma compra para você montar um grande XR para atender mercado publicitário, vai atender cinema, você vai utilizar esses sistemas, ou um que a gente vai falar também aqui daqui a pouquinho, OptiTrack, vai ser nessa linha que você vai estar trabalhando. São sistemas de alto custo mais elevado, mas tem esse alto custo o custo mais elevado, porque eles são muito sensíveis, vamos falar assim. Então a questão do drift, o que é o drift? É escorregadinha ali, de você ter um elemento escorregando ali, não ser tão preciso. São sistemas que conseguem diminuir muito essa relação do drift, ou até anular, de você ter 100% do tracking funcionando. Então, são sistemas muito profissionais. Vamos falar do anti-latência. Agora a gente vai começar a entrar numa parte que eu chamaria que são sistemas que foram feitos para o game, foram feitos para era outro caminho, só que acabou eles profissionalizando e vindo para a parte da produção virtual. Então são sistemas de traqueamento que vale muito a pena, até pela questão do custo, que são um sistema low cost, que são um custo baixo. Então eu vou fazer uma sequência de sistemas que tem um custo mais baixo. Então, primeiro vamos falar aqui do anti-latência. Então, falando para vocês aí, tem bastante sistemas, então eu vou correr um pouco mais, tá? Eu quis perder mais tempo nessas três e na introdução, então agora a gente vai falar mais rápido de cada um e no final a gente faz ali um bate-papo. Eu sei que é longo, mas realmente a gente precisa abordar com detalhes, tá? Vamos lá, anti-latência. O anti-latência, gente, é esse sensor, e eu vou falar daqui do tracking de talento também. O que é o anti-latência? O anti-latência é esse sensorzinho, custa $300 o sensor dele, aproximado, tá? Quando eu falo em valores aqui, não significa que é esse o valor, é aproximado, tá, pessoal? Então vai depender de qual a versão que você vai usar, dólar, etc, imposto, importação. Então, mas vamos lá, aproximado $300 esse sensor. Você coloca ele onde você quer traquear. Pode ser na câmera, pode ser num apresentador, pode ser num objeto, pode ser onde você quiser. E essa informação de traqueamento vai ser passada para o sistema. Como que ele funciona? O anti-latência, aproximadamente você vai gastar uns $10 mil, tá? Se você vai montar um estúdio completo com 3, 4 câmeras traqueadas. No Brasil, quem é fornecedor dessa tecnologia, uma das empresas, é a própria Inove, que tem a parte da Inove Storage no Instagram, quer ver? Inove Store. Inove Store, eles são representante da anti-latência. E você tem duas formas de você fazer. Ou você coloca no piso, tá? Um tapete que eles enviam, ou você monta um grid no teto.
É um pouco mais trabalhoso, tá? Mas imagina você pagar ali 20, 30 mil dólares por câmera no sistema de traqueamento, e você aqui com 10 mil dólares você já resolve o seu estúdio para 3, 4 câmeras. Então assim, você vai economizar aí 369, uns 80 mil dólares de economia, tá? Então é isso. Mas é um sistema que você tem um trabalho a mais, que é o quê? Ou montar o tapete, ou montar o teto do seu estúdio, o seu grid. E aí você precisa realmente tá energizando, vai ter o cabo que vai estar passando, e você vai ter que estar colocando esses sensores ali no teto de uma forma muito específica. Porém, é um sistema assim, ó, ele é muito resolvido e possibilita aí, além de estúdio, você traquear ali uma série de, igual no caso aqui, ó, traqueando jogadores, tá? Armamento, e vários, você pode ter 100, 200 objetos traqueados ao mesmo tempo, tá? Inclusive óculos. Então assim, você pode fazer treinamentos, possibilidade assim incrível. Então não é só para você traquear a câmera, você pode traquear objetos, e não é só para produção virtual, você pode utilizar até para você fazer, por exemplo, simulação ali de incêndio, você traqueia o extintor, ver se então tem vários. Eu acho que pelo nível dos estudantes que tem no nosso curso, eu acho que vocês vão até imaginar que vocês podem usar. Olha lá, ele traqueou no caso aqui a cadeira, a mesa, quer dizer. Ele colocou um sensor na mesa, e quando ele mexe na mesa, ele derruba ali o personagem. Então tem muita coisa para se fazer. O anti-latência é um sistema muito interessante, porque abre possibilidades aí. Aqui na câmera, ali como ficaria no teto, né? Então imagina aqui ele está traqueando, por exemplo, um jogo de tênis. Olha lá. Então ele introduz toda a parte de realidade aumentada utilizando o tracking. Aqui é para, no caso, para fazer uma brincadeirinha de... Eles estão andando ali virtualmente em espaços, né? E tudo isso está traqueado ali. Ok. Aí você tem todo o exemplo aí do antilatência. O antilatência, se você for utilizar na câmera, esse exemplo aqui, que ele não passa, ele passa a posição da câmera, mas ele não passa a informação de lente. Então esse é o sistema que você vai ter que ter um encoder. Aí pode ser o que a gente passou ali, que é esse encoder aqui da Glassmark, é um exemplo. Então você pode usar um Glassmark para mandar a informação da lente, e ele vai mandar a informação do track da posição. Esse é um dos sistemas que eu já utilizei, tá? Vou dar até um exemplo. Ele foi utilizado num grande evento aí até do Mercado Livre, e que funcionou muito bem com XR, tá? Era um tapete, tá? E você tinha 3 câmeras traqueadas fazendo 4K com um grande XR. Ele funcionou muito bem. É um sistema também que você consegue ali tá sincronizando, então isso é importante. Foi muito bem. Eu achei que o custo-benefício vale muito a pena, tá bom? Mas tem essa história também de você precisar do encoder também. Bom, esse aqui é bem bacana, é um sistema de traqueamento. Isso é para você usar para grandes eventos, né? Imagina um jogo de futebol, igual aqui o parque aquático, e você precisa de um sistema que ele fique por cabo no teto desse grande ambiente. Então você tem aqui a Hobbycam. Essa Hobbycam, esse sistema, ele já é homologado pela Aximetry.
Então você consegue estar utilizando ele com Aximitry e com Unreal. Então você pode colocar realidade aumentada, tá? Você pode colocar o que você precisar, até aquele acompanhamento de atleta na piscina, o score. Então é bem legal, ó. Dentro de você amarra ele com cabo de aço nas pontas, ele faz toda a parte. Então, como ele já é homologado pela Aximitry, os dois se conversam bem. De repente chega um cliente seu, tem um desafio, você entra em contato com a Hobbycam ou faz um aluguel, ou se o cliente vai querer utilizar direto, ou até você, e você acaba comprando um sistema desse. Eu acho assim espetacular ali o custo-benefício, e principalmente que ele já está homologado ali e já utiliza. Ó, aqui é dentro do estúdio, até é interessante, tá vendo? Utilizar ele como uma grua, né? Até ele acaba sendo interessante também. No caso aqui, o outro lá acho que não é, né? Só esse aqui. Bom, entra no site, baixa aqui hobbycanstudio.pdf e aí você vai conseguir ver aí alguns detalhes. Ó aqui que bacana, um grande evento para quem faz evento, pessoal das produtoras aí que faz muito evento externo, a Hobbycam é uma opção muito interessante, tá? Olha esse aqui, ó. Dá um playzinho só pra gente ver o que aconteceu aqui, ó. Olha que legal das utilizações, né? Imagina que você fazendo uma eleição ou você divulgando ali imagina sorteio da Copa do Mundo ou alguma coisa assim, e aí você coloca um sistema de tracking deles, recebendo ali no Aximitry e soltando em Unreal a realidade aumentada. Incrível aí. E usando a fachada ali dos prédios tal como elementos de composição da sua cena. Muito bom, com qualidade realmente muito interessante aí a aplicação aqui. Bora, senão a gente fica. E aqui tem um monte de exemplos, vocês podem entrar aqui e ver essas brincadeiras aí que eles fizeram. Esse aqui eu queria ver aqui, acho que tem um campo aqui, né? Olha lá. Olha que legal, né? E você com a câmera traqueada ali, fazendo essas realidade aumentada, realmente incrível. Bora dá vontade de ficar olhando, mas vamos embora que tem muita coisa pra gente ver. Vamos pro próximo. Qualisys. Bom, esse daqui é um sistema bem legal de tracking e de motion capture, né? Você consegue aqui tá capturando também a parte de movimento. Você tem os sensorzinhos que vão em cima, esse também é com sensor, então você tem os sensores que você espalha pelo grid e você vai ter o sensor que vai capturar e vai passar informação. Esse daqui eu não utilizei, tá? Mas tem clientes que utilizaram ele para fazer motion capture e colocar dentro do virtual, dentro do Unreal, e tiveram resultados assim excelentes, tá? Então aqui tá os produtos, aí tem que entrar, vocês entrem aqui e aí ver mais detalhes. Aqui tá o sensorzinho, né, que você coloca. Aí tem especificação, como ele vai trabalhar. Ó, esse daqui no caso até a prova da água, outdoor. Ó, você liga eles em serialmente. Quando você entra num e sai, chama ligação em serial. Quando você sai com cada cabo, é paralelo. Por que é legal esse tipo de conexão, ó, de entrar um e sai em serial?
porque você vai subir só com um cabo para o grid, e aí esse cabo entra e sai em todas as câmerinhas, e aí você vai ter o seu resultado, tá? Então é isso, Qualisys, isso daqui eu acho um dos top 3, tá? De Motion Capture. Já que falamos em Motion Capture, vamos pular aqui e vamos para o OptiTrack. Ok? Então vamos para o OptiTrack. Esse daqui, excelente. Para mim é um dos top 1, tá? O que é legal desse sistema de track? Porque ele traqueia tanto a câmera, os movimentos, como faz Virtual Reality, como serve para você traquear a câmera em si, né? Então, se você pegar lá o Mandalorian, que foi nossa referência de saída ali de Virtual Production, ele foi feito com esse sistema. Então, você pega aqui, ó, eu até, para conferir, eu puxei também o nosso material de Virtual Production, e realmente, ó, foi usado nas produções lá do Canadá, por exemplo, estão usando o Star Trek, estão usando aí o OptiTrack Movie Software Outside System, 20 câmera System, mais ou menos $80 mil, foi isso que foi usado no Star Trek, tá? E também foi usado o Natural Point Active Marks de $4.500. É isso aí que foi usado lá no estúdio, até no estúdio. Então, ali no pessoal que gravou Star Trek, Pixel Mode estava utilizando esse, acho que é Pixel Mode, tá? Se eu não me engano, estava utilizando esse sistema para gravar Star Trek, ok? Aqui para fazer motion tracking, a gente vai falar da Vive, e aqui para quem quer saber quais são as soluções que eles estavam utilizando lá para trabalhar com Unreal, foi essa solução. E agora nós temos o Vive Track Mars, que é o que eu vou falar lá de novo no nosso bate-papo. Mas isso foi só para dar uma pontuada. Voltando aqui, o OptiTrack então foi utilizado lá no Mandalorian, e está sendo utilizado aí em muitos estúdios. Eu acho fantástico o sistema. Não é um sistema low cost, tá? Igual o Anti-Latency, por exemplo, mas também não é um sistema que é um custo muito elevado. Mas o resultado dele é bem bacana, compatível com Unreal, compatível com Aximitry. E aí você vê, muito bacana. Como que ele funciona? Você precisa colocar os sensores ali mais no alto. Então tá vendo aqui, ó, aqui esses sensores em cima. Isso é o que eu encontrei na internet. Esses sistemas aqui em cima são esses pontos. Para quem viu esse da moto também, é muito bacana esse vídeo. E você tá vendo os sensores da OptiTrack aqui. Agora tem o sisteminha mais moderno, que é essa caixinha, que ela vai em cima da câmera. E ela pode até bater e tal, porque ela é bem resistente. É uma caixinha que é simples e os sensores em cima dela. Olha aqui como ela trabalha. E aí você tem os sensores que você coloca em cima. Aqui, para você ter uma ideia, é a gravação do Mandalorian. E aí você tem esses sensores aqui em cima. São eles que vão passar informação para essa caixinha que vai na câmera. Da mesma forma como eu falei, você precisa aqui da questão, você vai trabalhar sempre dessa forma, configurando o IP e no caso o encoder de lente separado. Como que a gente faz no Aximitry? Vamos ver aqui o OptiTrack, vai lá no Learn, vocês clicam em Learn, vai em Learn
digita Option Track e vai aparecer aqui Option Track. E você seleciona, você vai cair aqui. Então, só para dar uma passada como vai funcionar para você configurar o Option Track lá no Aximetry. Vai adicionar um device, vai selecionar o Option Track, vai colocar o IP. E aí é esse que eu falei para vocês aqui. Você vai lá, coloca o IP e no caso você viu que não colocou porta. Se não coloca a porta é porque está fazendo broadcast, ok? Colocou a porta, falou qual que é a placa de rede que está usando no seu computador. Está pronto, está recebendo os dados, o Option Track. Tá vendo? É muito simples de você configurar. Sua mensagem diz, no caso... Então, vamos agora para um outro que eu... Bom, Option Track é excelente, tá? Não só para câmera, mas também para motion capture, tá? Para você capturar o sistema. Para quem nunca usou motion capture, você usa um sistema desse, por exemplo, de captura. Você tem como o Aximetry, você rodar ele com Live Sync. E aí, lembra que você faz um cookie quando você termina seu projeto do Aximetry. Você faz o cookie, gera um arquivo. E esse arquivo você vai utilizar lá no Aximetry. Quando você quer utilizar um Motion Capture, por exemplo, configurado no Unreal, ao mesmo tempo que você está usando no Aximetry, você tem lá, quando você clica no Node do seu projeto, lá direito em cima você tem Cookie, que é você usar aquele projeto que você fez o cookie, mas você tem a opção de Live Sync. O que é o Live Sync? O Live Sync, você dá o play no seu projeto no Unreal e ele vai rodar em paralelo no Aximetry. Então você vai ter um projeto recebendo todas as informações de portas e entrada ativa no Unreal e o Aximetry vai estar gerenciando isso. Então estuda um pouquinho, vê essa parte de Live Sync que é bem bacana e aí você consegue utilizar. O Bradesco fez um evento em que tinha uma empresa utilizando 2 Aximetry lá, um para fazer a produção virtual com câmera traqueada e o outro fazendo o Motion Capture. Sensacional, muito bacana. Vamos para outro sistema. Esse é o que eu acho que está revolucionando os low cost. É um sistema Vive Mars. É um sistema que hoje fica entre 2 e 5 mil dólares e você vai lá, começa de 1 até 3 câmeras. É um sistema que você genloca, tá? É um sistema que tem genlock. É um sistema que você tem, inclusive, eu vou colocar aqui na aula o link para a configuração desse sistema passo a passo. Para quem não viu ainda, eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Para vocês poderem assistir ali. Tem passo a passo como você faz para calibrar e ajustar ele. Em 20 minutos você deixa o sistema desse funcionando com o seu Aximetry, tá? Basicamente você tem um displayzinho com sensores que vai na câmera e você tem as caixinhas que vão nas laterais, tá? Um sistema ali para fazer XR médio, para você fazer um estúdio de produção virtual, é excelente ali o resultado que você vai ter pelo custo. E o legal é que é um sistema genlocado, tá? Então, Vive Track Mars, muito simples ali, olha ele trabalhando aqui. Até você ver, eles traquearam até um spot de luz no Vive Track. Assim, excelente mesmo, tá? E aí, totalmente compatível aí com Aximetry. Quem quiser, tá aqui, ó. Você usando, você vai colocar em inglês lá, usando Aximetry com HTC Vive Mars ClamTrack. Já vai aparecer para você esse vídeo. Esse vídeo é um tutorial que ele vai mostrar passo a passo como você, aqui ó, em 22 minutos você configura o sistema HTC Vive Mars.
É um sistema, igual que eu mostrei aqui, é um sistema que vai passar a posição da câmera, mas é um sistema que vai precisar você ter um encoder também de lente para passar zoom e foco. Então, dos low cost, esse daqui é um excelente. Tá aí, ó, as duas caixinhas. Aí você vai colocar as laterais, as duas laterais, e aí você tem faz todo o acompanhamento. Aqui ele vai explicar passo a passo como você instala, tal, até você fazer o ajuste de lente, tá? Vai mostrar como você põe toda a parte até de configuração e vai passo a passo até chegar no ajuste final do seu sistema. E aí ele mostra até aqui a utilização do sistema, como fica no final o traqueamento. Bom, então vamos para agora pro Intel RealSense. Intel RealSense não é diferente dos outros que são sistemas que já estão prontos para trabalhar com traqueamento. O Intel RealSense ele não está pronto. O que acontece? Por exemplo, a Anycam. A Anycam é uma empresa que ela compra esse Intel RealSense e ela desenvolve um software para trabalhar com esse dispositivo. Inclusive, tem uma versão que é muito usada que nem se fabrica mais. Mas aqui, para você ter uma ideia, você paga aí uns R$2.500 num dispositivo desse, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, e ele tem essa propriedade de fazer a parte de tracking. Só que ele não tem o desenvolvimento pronto. Então você precisa pegar um cara desse, ou acho que é T265, e desenvolver um software para utilizar ele como um tracking. Que é interessante? Quem sabe ir por esse caminho pode até tentar ir nesse caminho, por isso eu até pontuei aqui. Mas existe uma empresa que é essa HeatTracker, que ela pega esse dispositivo e ela criou já a parte de software que é compatível até com o Unreal e com o Aximetry. Então, para você ter uma ideia aqui, você vai gastar €2.500 ou 1.750 euros. E você vai ter um sistema de tracking para o seu estúdio. Então, nada mais é do que eles compram o Intel RealSense e desenvolvem para ele, fazem o desenvolvimento do software e da integração. Então, eles te entregam pronto. É uma opção também que você tem. Eu não utilizei, mas esse pessoal aqui é sério. Eles trabalham sério. Então, você pode, olha lá, o HeatTracker deles e tal. A parte do Unreal, a parte do encoder que eles usam. Aí tem até um tutorial, tal, tem toda uma parte aí de learning, ó, explicando como funciona. E aí como você pode... Eu acho uma opção interessante. Ó, parte de calibração com Aximetry, né? Então tá lá. Tá aqui toda a brincadeira. Tem a parte de vídeos também, ó. Vietnã, Aximetry com Unreal 5, Aximetry da China, Aximetry na Suíça, o Unreal na Espanha, Bulgária com Aximetry. Então assim, Estados Unidos com Unreal 5, Estados Unidos com Unreal 5. Então tem aqui exemplos de utilização no mundo. Então é bem interessante, é uma opção muito bacana para vocês estarem vendo. Agora aqui...
que é mostrando como foi utilizado aí no Mandalorian. Lá a gente já viu bastante, falando um pouco da parte da utilização até do que nós usamos do OptiTrack, né? Então eu quis mostrar aqui um pouquinho da parte do OptiTrack lá no Mandalorian. Let's not just do green screen and interactive light. If we're going to design the whole set and game, e é o pessoal aplicando aí a parte do track. Aqui só foi mesmo para mostrar ali a utilização. E eles usaram o retrack, o OptiTrack. And then you started doing things like building sets into it, having half a spaceship with Beleza. reflective surfaces. Legal pra caramba, né, pessoal? Cansativo também, né? Parece que não acaba mais, mas é isso. Como eu tô indo pelo menuzinho em cima, eu tô imaginando que quem tem pressa vai correr, ver o menu que ele quer ali, qual que é o track que ele quer ver e já vai correndo direto. Então, vamos agora falar das PTZs, né? Então, diferente de todos esses sistemas que a gente falou até agora, que eram sistemas que realmente você tem movimentação de câmera, que a câmera movimenta pelo estúdio. Então, todos aqui acho que nós falamos movimentar pelo estúdio, né? A Red Spy, Anycam, Moses, Antilatence, a OptiTrack, a Spider lá, que era aquela que de cabo de aço. Então, todas elas têm um movimento. A ViveTrack, Mars, todas elas têm movimento no estúdio. Quando você vem para as PTZs, geralmente ela faz pan, tilt e manda o foco e o zoom. Você pode usar tanto para fazer XR como para fazer a parte também de realidade aumentada e também a parte do virtual com green screen, com chroma key. Então, a única limitação dela é o movimento, que ela não tem um movimento pelo estúdio. Mas muitas gravações, principalmente quando é, por exemplo, jornalismo, programas ali de esportes ou transmissões de lives, você vai fazer pan, tilt, zoom e foco, é o que você precisa. Você não vai ter um cara lá correndo pelo estúdio, nem fazendo grandes movimentos. Isso você faz numa gravação publicitária, num cinema ou no entretenimento que exige mais isso. Mas geralmente você vai ser mais nesse caminho. Às vezes nem movimento você vai fazer. Então para isso você pode usar uma PTZ que você faz pan, tilt, zoom e passa o foco, né? Então você tem tilt, o pan, o foco e o zoom. É isso aqui que você vai ter, tá? Da PTZ, que é o que interessa. Quem tem PTZ bacana? A Canon tem PTZ, a Panasonic, a Sony. O importante é que não ser da PTZ é que ela tenha o protocolo 3D, tá? Então ela tendo o protocolo 3D, não importa qual PTZ seja, mas ela vai falar o protocolo 3D. Tem algumas PTZs que elas não têm o protocolo 3D, aí não adianta nada, porque ela não vai passar essa informação para o seu Aximetry, para o seu sistema, porque ela não tem esse protocolo. Um exemplo de câmera que tem esse protocolo, nós vamos falar aqui da Panasonic, por exemplo, a WE-150, excelente, acho que é top 1, assim. Ela é muito boa essa câmera, ela passa essa informação, pode ser até 4K, ó, 60 quadros, e perfeito para você trabalhar com o sistema. O que você precisa? Você precisa dela, um cabo de rede, um switcher e ligar sua câmera no seu workstation da Aximetry no switcher. Pronto, você vai ter exatamente esse desenho que a gente fez aqui. Você vai configurar o IP e a porta, tá os dois no switcher, pronto. Tá feito a parte de comunicação das duas. Você vai usar o Basic Calibrator. Então, para quem não conhece a parte de calibração, deixa eu ver se eu tenho aqui a parte de Basic Calibrator. Eu vou por aqui, ó. Você vai usar o Basic Calibrator para você fazer a calibração.
Nós já mostramos isso no curso. Então você vai fazer aqui a calibração aqui de lente, onde você fecha ali na cadeira, faz a parte de zoom e tal. E aí é isso, você vai fazer esse processo do Blast Calibre, que é muito rápido, e pronto. Você vai ter a sua PTZ traqueada funcionando no sistema. Nós mostramos, nós fizemos passo a passo. Vai lá no módulo lá que a gente explica como configurar a PTZ e você vai ver como que faz. Eu acho excelente solução, tá? Eu acho muito boa a parte de PTZ. Inclusive, a gente tem um vídeo no YouTube e também no curso que a gente mostra a gente configurando essas PTZs no site da Panasonic na 7 de 2022, que foi o evento que aconteceu no Expo Center Norte. Então a gente tem até explicando lá e mostrando uma solução, tá bom? Fazendo realidade aumentada. Bom, vamos na próxima aqui. Outra solução que tem vindo da Europa é a Multicam System, né? Tem vindo muito forte. A gente viu na feira de Barcelona que teve. É um tracking interessante. Então eles têm PTZ, tem outras câmeras, outras interfaces que você consegue traquear. Compatível com a Aximetry também. Tem a Multicam, ela é homologada pela Aximetry. Então você, além de tudo, você tem uma questão aí de trabalhar com um sistema que roda ali muito tranquilo com o Unreal e com o Aximetry. Então o Multicam é uma opção bem interessante e o pessoal da Europa está utilizando bastante, tá? Bom, o que eu separei aqui é a parte de setagem das câmeras traqueadas. Então mostrando um pouquinho lá como você inclui igual uma Stipe, né? Como que você faz? Você vai lá, você vai incluir uma Stipe e aí você põe a porta, ó, lembra que eu falei das portas? Tá aí, ó, as portas da Stipe. Aqui a parte quando você vai utilizar o DP, qual que é a porta que você vai estar utilizando. E bacana, o IP, então IP e porta, basicamente é isso que é o que a gente falou no comecinho. Vai mapear o tracking, a Stipe, pronto. Você tem o sistema recebendo o tracking. Vai ajustar o tracking delay, o delay do traqueamento. Vai colocar lá de repente a latência que você precisa da entrada de vídeo, que exige ali o seu sistema de tracking, e vai fazer depois a parte de recorte, tá? Aqui tem um passo a passo para você fazer em Aximetry no Learn, tá? Apesar que no curso a gente fez o passo a passo e mostrou inclusive um XR. Depois, ok, falamos aí de todos os sistemas de tracking principais, tá? Falei de todos? Pode ser que não, pode ser que ficou algum de fora. A cada dia tá vindo muito mais novidade. Diferente do que acontecia anos atrás, que demorava uma eternidade para aparecer um sistema de tracking bacana. Agora, como a produção virtual no mundo ela aumentou demais, ela subiu muito, então você tem muitos sistemas de tracking que antes eram empresas pequenas crescendo muito. Então você tem a cada momento uma novidade, e dessas empresas você tem novidade. Inclusive das top de mercado, você tem visto eles lançarem sistemas de low cost um pouco mais baixo. É o caso, por exemplo, da Monsys, que tem um sistema aí de entrada que antes eles não tinham. Então você vê realmente o mercado aquecido de traqueamento. Então isso significa que qualquer momento tem novidade, tem coisa entrando. A gente sempre que puder, nos nossos encontros de terça-feira, Alberto, no YouTube, a gente atualiza ali e fala um pouquinho dessas novidades. E se tiver uma novidade que é muito importante, a gente grava uma aula e coloca disponível para vocês. Tá bom? Então, antes de fechar, eu vou falar só essa parte que é super interessante.
que é você gravar os dados de tracking que você está utilizando na sua gravação para emular na pós aquele ambiente para você poder fazer uma mudança. Então, se você gravar o vídeo e gravar os dados de tracking, você na pós você consegue simular ou no Aximetry ou no sistema de edição, você consegue com os dados e com a imagem você traquear ali o seu grafismo, a sua parte do virtual, e você até trocar o fundo e colocar novas cenas. Isso daqui, se você dominar, você vai ver que realmente acaba tendo muita aplicação. Então aqui, ó, Recording Camera Tracking Data. Isso é muito importante. Aqui vai explicar como você grava. É simples como você faz a gravação da parte dos dados. Por quê? Uma vez que os dados estão chegando para o Aximetry, ele vai gerar isso e vai gravar de uma forma que você consegue gravar aqui o seu tracking também. Então é incrível, igual você grava o vídeo, você consegue gravar a parte do tracking, e isso vai ser muito importante aí para você fazer uma pós-produção ali com a imagem. Então é excelente e garanto que muita gente precisa desse tipo de gravação para fazer utilização depois na pós. Sensacional. Pessoal, aí eu vou encerrar aqui, tá? Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás. Falei do holodeck e a gente mostrou bastante coisa aí interessante que a Epic Games tá vindo junto aí. Pessoal, foi longo, mas eu tinha prometido essa aula, muita gente tinha me cobrado, mas realmente a gente estava com muita demanda aí, até de entrega. Todo mundo sabe, a gente fala, eu e o Henrique, a gente vive de produção virtual, e quando a gente fala para vocês e vem falado há muitos anos que a produção virtual ela só está no início e ela vem numa subida constante e exponencial. É isso que tem acontecido. Todo mundo que está com a gente aí há um grande tempo tem colhido esse caminho. Então, vai a última dica para quem está aí ainda não está tendo o resultado que espera. A gente tem que plantar semente. Você tem que pegar e realmente não basta você saber. Às vezes você domina essa tecnologia toda de tracking, de gravação de câmera, você está dominando o Unreal. Então chegou um momento, se você está com a gente até agora, chegou um momento, você tem que estar tendo resultado. E para ter resultado é isso, é network e plantar semente. Como plantar semente? Contato, ambiência. Você tem que ir para lugares onde vai estar seus clientes, você tem que conversar com a agência, você tem que realmente estar fazendo contato, estar mostrando o seu trabalho, tá? E estar fazendo um trabalho legal ali de Instagram, um trabalho legal de contato mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um comentário aí, porque eu leio todos os comentários aí que ficam nas aulas. Então, quem gostou, comenta. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Abração. Valeu, pessoal.